Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Também com você que assiste esse culto pelas redes sociais, que essa palavra possa encontrar guarida no seu coração. Os irmãos já perceberam que eu estou com uma voz um pouco diferente, porque, como simples mortal, eu também não podia ter escapado dessa virose que está solta por aí. Muito embora não esteja mais com ela, mas depois dela vem as sequelas. Como eu sou alérgico, estou numa crise de rinite grande e a voz está desse jeito, mas Deus proverá, não é isso? Deus proverá. Eu quero pedir aos irmãos, sem muitas delongas, que nos coloquemos de pé, em reverência à santa palavra de Deus, e abramos a Escritura Sagrada na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo muito conhecido, texto muito explorado e muito já exposto, mas vamos procurar tirar dele mais ensinamentos. Vou fazer a leitura, a igreja acompanha. 1 Coríntios capítulo 13, e diz então o texto: E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transpor os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Podemos assentar, vou orar. Querido Deus, exaltado é o teu nome pela tua palavra já lida. Louvado é o teu nome pelas leituras que já fizemos nesta noite da tua palavra, pelo que já entoamos ao Senhor louvores que exaltam a tua majestade. Ó Deus, pelo privilégio de consagrar a Ti dízimos e ofertas. Deus, muito obrigado pelo privilégio de adorar e prestar culto a Ti. Agora, Senhor, ouve a oração que o Teu servo fez e que eu faço nesta hora. Esvazia-me de mim e enche-me de Ti. E que o Teu Espírito use minha alma, minha vida, e use cada irmão, ilumine nossas mentes, nossos corações e traga a nós a Tua exortação, a Tua edificação para a glória do Teu nome. Assim oramos a Ti humildemente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muita gente já nem vem à igreja quando eu vou pregar, eu vou falar para o pastor para pregar menos, porque os irmãos já não vêm, porque eu demoro muito. E eu não quero que a igreja esvazie por minha causa. Me esforço muito para ser sucinto, mas dentre os dons que Deus me deu, não me deu este. Peço perdão aos irmãos, não tenho a capacidade de sintetizar, né, como outros pregadores. Mas é assim,
O tema da nossa exposição é esse: confrontando as novidades do mundo, vivendo as realidades da vida. Eu trouxe esse tema baseado nesse texto, e eu não ia trazer esse texto, não, mas depois Deus mudou a direção dessa mensagem, diante das coisas que vêm acontecendo, e a gente procura contextualizar, e Deus coloca no nosso coração. E eu fui rebuscando, dentre tantos escritos que eu tenho, rascunhos, eu não canso de dizer aos irmãos isso, e eu vi esse esboço que eu preguei faz mais ou menos uns 25 anos atrás, acho que lá em Natal. E como a maioria dos pregadores, esse texto é geralmente usado para falar com casais. Não é isso? Quem não já ouviu em encontro de casais usar esse texto, não é verdade? Mas esse texto não tem nada a ver com isso. Paulo não está falando de casamento. Paulo trata de casamento nesta carta no capítulo 7. E toda a carta, Paulo traz vários ensinamentos, várias exortações à sua igreja. Uma igreja que ele inicia dizendo que louva a Deus pela existência daquela igreja, pela espiritualidade daquela igreja. Paulo diz que naquela igreja não falta nenhum dom. Mais adiante, Paulo vai dizer que se sente impossibilitado de falar com aquela igreja como a espirituais, porque eles são meninos, eles são bebês, eles não podem receber alimento sólido. E Paulo então vai exortando essa igreja pelas meninices e as distrações com as quais eles se envolviam, que estava impedindo a verdadeira vida espiritual, a verdadeira edificação e vida edificada no Senhor. Brigas por causa de dons, né? Briga por causa de alimentos, brigas durante a Santa Ceia, que era feito de uma maneira diferente na igreja primitiva, era uma festa como o nosso almoço de domingo, se convidava todo mundo, cada um trazia seu prato, e durante essa celebração, essa confraternização, no meio desse evento, se celebrava a ceia. E começou a ficar tão carnal, tão horrível, né? A falta de educação, a ganância, um levava alguma coisa e o outro não levou, quem levava queria comer o que levou, para o outro não comer. E aí Paulo exorta a respeito disso. Paulo exorta a respeito da vida conjugal também, no capítulo 7. Paulo trata de vários assuntos e vai dando as bases para uma vida cristã de fato autêntica e o que é, de fato, conhecer o amor. E como eles estavam muito focados em dons e se sentindo melhores do que os outros, né? Então Paulo vem caminhando nesta carta, e quando chega no final do capítulo 12, né, ele vai dizendo o seguinte: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então Paulo encerra o capítulo 12, começando o 13, dizendo que de tudo que ele falou, de tudo que aquela igreja vinha vivendo, Paulo está dizendo: olha, o que vocês precisam fazer, já que querem ser tão espirituais, tão santos, né, tão promissores na obra, no reino, vocês procurem com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. E aí Paulo então escreve este capítulo 13, que é o divisor de águas desta carta. Meus amados, a humanidade tem vivido, né, como se vivesse numa bolha, e essa bolha às vezes invade a igreja. A humanidade vive fora da realidade. Hoje pela manhã o presbítero Oderico nos trouxe a palavra abençoada para nos relembrar, né, a respeito da base da nossa estrutura, da nossa fé, que há um Deus criador, que criou todas as coisas, que governa sobre todas as coisas, e que a humanidade tenta e vive tentando impor na mente, inclusive dos crentes, que isso não é verdade. Como nós vimos de manhã, há uma imposição para que creamos em algo que não é real, creamos numa evolução, em algo que surge do nada, por acaso, espontaneamente, como se não existisse um Criador, um Senhor poderoso, que pela palavra do seu poder trouxe à existência o que não existia. Paulo, na sua carta aos Romanos, ele chama essa humanidade de loucos, porque ele fala lá no capítulo 1, verso 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, porque eles têm mudado a glória de Deus em mentira. Ainda, escrevendo na própria primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 19, Paulo chama mais uma vez essa sabedoria humana de loucura, porque eles querem saber mais do que Deus, e a sabedoria humana para Deus é loucura. E ele diz o seguinte: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito:
Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Esta humanidade vã tenta desviar a igreja do Senhor do verdadeiro caminho, do verdadeiro sentido do amor. As mentes do mal, meus queridos, não têm limites. Nossa guerra não é contra sangue nem contra carne, mas contra principados e potestade, contra os dominadores deste mundo mal nas regiões celestiais. É uma guerra espiritual, e o nosso inimigo não está muito preocupado com qual é o nível da sua fé nem da minha fé. O inimigo não está preocupado qual é o nível, a maturidade sua e minha. Ele está preocupado com o seu alvo, e ele não cansa de caminhar para o seu alvo. É destruir, é afastar o homem de Deus e destruir tudo que se chama Deus. As mentes do mal não têm limite. Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda carta, no capítulo 3, verso 13, ele diz, para nosso consolo, que esses homens maus, eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Paulo fala que no final eles receberão a devida paga, mas até chegar lá, muita destruição tem sido causada. No momento, dentre tantas distrações, que eu tenho chamado de distrações, estamos vivendo a onda reborn. Interessante, né? Agora é a onda reborn. Eles querem desumanizar a humanidade com essa distração reborn. E tem sido horrível. Cada hora aparece um vídeo diferente, uma cena diferente, uma situação diferente. A gente acha ridículo. Já há cidades, aqui no Brasil mesmo, municípios, onde as câmaras de vereadores estão votando leis para proibir que os hospitais atendam bebê reborn. Nossa, precisa ser editada uma lei para que seja proibido o atendimento de um brinquedo no hospital. Que loucura, a humanidade ficou louca. Vocês estão entendendo como a coisa está acontecendo? Eu vi outro vídeo de uma senhora no supermercado brigando porque ela estava na preferencial com um carrinho de bebê. E a moça falou, mas isso aqui é uma boneca, não, é meu filho, não filme não, eu tenho direito, estou na preferencial, é meu filho, não olhe para o meu filho, não filme meu filho, pelo amor de Deus. Mas o bebê reborn não é novo, e nós vivemos uma sociedade reborn. Sabia disso? Sabe como é que nós vivemos na sociedade reborn, meus irmãos? Nós vivemos num estado, como está hoje, onde a economia está falida. E o governo gasta milhões com propaganda para dizer para você e para mim que está tudo bem, e a gente vai aceitando. Isso é uma vida reborn. A vida reborn é a vida fora do real, né? O país está afundando, mas a mídia está dizendo que está tudo ok, e a gente vai aceitando. Então ele está vivendo fora da realidade, ele está vivendo uma realidade reborn. E eles vão idiotizando nossa mente, eles vão hipnotizando nossas mentes. E a gente vai vivendo essa vida de fantasias. Por trás disso está Satanás. E ele sempre cria distrações para desviar a humanidade da verdadeira verdade, da verdade absoluta. E, infelizmente, muitos são levados a crer que essas verdades são verdades eternas. Muitos se descansam vivendo a síndrome de Peter Pan. Adultos que nunca crescem e que vivem no mundo da fantasia, achando que no final estarão, então, vivendo o seu conto de fadas num paraíso que hoje nós poderíamos chamar de paraíso reborn. Infelizmente, meus queridos, dentro do seio da igreja do Senhor, muitos crentes acabam vivendo essa vida reborn. A vida cristã reborn é quando você diz que é crente, acha que é crente, mas não assume nenhum compromisso que o verdadeiro crente precisa assumir. Você vive o amor reborn, a fidelidade reborn, a santidade reborn, e você acha que Deus está se agradando disso, né? 1 Coríntios capítulo 10, versos de 1 a 5. O apóstolo Paulo diz, exortando essa igreja de Corinto: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Irmãos, todos eles comeram de um só manjar espiritual. Meus irmãos, todos eles beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, meus irmãos, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto, porque a maioria deles viviam uma vida espiritual reborn. E Paulo diz: irmãos, não quero que vocês ignorem
o Deus daquela época é o mesmo Deus de hoje. Deus não aceita uma vida espiritual que não viva as realidades da vida, que não confronte, né, as novidades do mundo com as realidades da vida. A realidade, meus queridos, foi aquilo para que nós fomos chamados, para viver uma vida real, baseada nas promessas que já foram cumpridas e na esperança daquelas que se cumprirão. O nosso presente é baseado nas promessas que já foram cumpridas e com o nosso olhar firmado naquelas que se cumprirão. E nessa firme certeza, nós caminhamos olhando para o alvo. Não podemos nos distrair, não podemos desviar o nosso foco, não podemos viver uma vida espiritual rasa, mesquinha, uma vida espiritual falsa, uma vida espiritual reborn. Parece real, mas não é. Nunca se vendeu tanto antigamente, não sei, os mais velhos devem saber, e a propaganda conseguiu convencer as mentes. Lembram? Parece remédio, tem cheiro de remédio, mas não é remédio. É o quê? Denorex. Parece, mas não é. Mas vendeu demais. Tem muito crente Denorex. Infelizmente, a gente acha que vivendo crente Denorex, no final vamos agradar a Deus. Paulo diz: meus irmãos, não quero que ignorem, não se enganem e não brinquem. A realidade diz respeito à existência objetiva, à existência de fato, daquelas coisas que de fato podemos comprovar e viver. A vida real, inclusive a vida cristã, ela inclui o enfrentamento de alegrias, de tristezas, de vitórias, de derrotas, de entusiasmo, decepção muitas vezes, de euforia, também de lamentação, decepções. Enfrentamos saúde, muito bem, enfermidades também. A vida real é a vida para a qual Deus nos chamou a viver. Mas muitos, para fugir dessa vida real, vivem então a vida reborn, a vida de fantasia, com seus conceitos imaginários, com suas criações mentais e elementos fantasiosos que não existem. Muitas vezes é mais fácil viver assim. Outros, fora daqui, claro, espero, procuram o ópio para fugir da realidade. Procuram as drogas, procuram a bebida, procuram o álcool e outros ópios para se anestesiarem, para se hipnotizarem, para aliviarem os sentimentos e para nem sentir sentimento algum, para viver fora da órbita, porque não conseguem encarar as realidades da vida. Mas eu gostaria de dizer para vocês nessa noite que toda distração que tira o homem do enfrentamento da realidade, ela é uma estratégia satânica, uma estratégia diabólica. E sempre foi assim, nada é novo. Começou no jardim. E ele vai continuar nessa estratégia enquanto ele puder, até que o Senhor o aprisione definitivamente. Sempre desta forma, distraindo para afastar, distraindo para dissociar, distraindo para tirar o homem da presença do seu Criador. A igreja é chamada para viver, meus queridos, a esperança do porvir. E o exercício permanente da fé é a nossa estratégia, a nossa ferramenta para não nos desviarmos dos caminhos do Senhor. No capítulo 4 de Coríntios, a partir do verso 9, o apóstolo fala assim: porque para mim, olha a vida dele, o exemplo dele, o enfrentamento da realidade da fé. Porque para mim, me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos; quando perseguidos, suportamos; quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. A vida cristã não nos isenta de enfrentar as realidades da vida, e nem nos autoriza a viver no mundo de fantasias. Paulo demonstra, meus irmãos, isso, e ele fala claramente, exortando a igreja de Corinto, que conseguir fazer esse enfrentamento, conseguir viver essa vida real, sem negar a fé, é preciso então que entendamos as dimensões práticas do amor de Deus. Deus é amor, nós falamos Deus é amor, e eu comecei a entender que esse texto não tinha nada com casamento, quando ele fala que Deus é amor. Então,
conseguir viver de maneira que agrada a Deus, só vive de maneira que agrada a Deus aquele que conhece o amor. Porque aquele que conhece o amor conhece a Deus. Então eu comecei a ver, na verdade é isso. E Deus é amor. Eu preciso conhecer a Deus, então eu preciso amar, eu preciso conhecer o amor de Deus para comigo primeiro, para que eu possa viver esse amor para com os outros, para que eu enfrente as realidades da vida, sem negar a minha fé, porque eu sei que o meu Redentor vive. Cantamos aqui, Ele vive, Ele venceu. O crente vive baseado e fundamentado nas promessas cumpridas e com o foco nas promessas que se cumprirão, porque Ele já venceu. Precisamos ter essa base, essas razões. E aí vem o nosso tema, que é as 3 dimensões práticas do amor. Tem outras, mas baseado no texto que nós lemos. E eu acho que eu estou sendo até sucinto hoje, não é mesmo? Já estamos já nos temas, nos pontos, o Marcão já está rindo da minha cara ali, mas é verdade. Eu quero que os irmãos possam compreender, né? Enquanto preparava essa mensagem, eu tomei já algumas atitudes próprias em casa, mas é verdade. Então, indo agora para o texto propriamente, depois dessa rápida introdução, Luiz de Camões, e eu mantive essa parte aqui no meu esboço, porque, como eu disse os irmãos, há 25 anos atrás, quando preguei, eu falei para casais, e ele tem um texto de uma poesia dele que fala: o amor é um fogo que arde sem se ver. Quando eu preguei, eu acreditava nisso, mas mantive aqui para dizer aos irmãos que eu não acredito assim, porque depois de muito amadurecer na vida, eu entendi que amor não tem nada a ver com fogo, fogo tem a ver com paixão, e fogo, do mesmo jeito que ele nasce, ele se apaga e se acaba, e amor, segundo o texto, jamais acaba. Então eu fui infeliz quando usei isso naquela época, mas a minha maturidade naquela época não era a mesma de hoje, né? 25 anos menos, ainda estava muito impetuoso, né? Naquela vibração, mas a gente vai amadurecendo e vai vendo. Então amor não é fogo que arde sem se ver, porque amor não é fogo, porque amor não é sentimento. Amar é uma decisão racional, nós temos falado isso. É uma decisão lógica, ela tem que ter uma fundamentação, ela tem que ter uma base, ela tem que ter uma razão, mas ela é uma decisão racional, que nos predispõe a buscar o bem de outro. É uma decisão que é pautada em atitudes. Isso gera em nós um sentimento de dedicação absoluta ao ser amado, ao outro ser. Por isso mesmo, nunca foi ensinado que seria fácil. Pelo menos, desde quando eu me converti, Deus tem me falado que o Evangelho não engana ninguém. E eu nunca fui enganado pelo Evangelho. E então, as dificuldades da vida que a gente enfrenta, todos nós enfrentamos, eu sempre procuro me agarrar no Senhor, para que eu não venha a maldizer o Senhor. E eu me apego muito a um provérbio dos filhos do rei Agur, quando ele diz: Senhor, não me dê a riqueza nem a pobreza, não é isso? Dá-me apenas o pão necessário, para que eu, não tendo muito, não venha te negar, ou tendo pouco, né, venha roubar. Ou seja, então, nas minhas dificuldades, eu me agarro à palavra, e Senhor, me sustenta, me dá fé, me dá força, para a gente transpor os obstáculos, e não me permite, agora eu vou incluir na minha oração, não me permite sair da realidade para a fantasia. Eu não quero viver uma vida reborn. Por isso mesmo, nunca foi dito que era fácil, não é isso? Então, meus amados, viver na dimensão do amor é saber o que é amor, e o amor é Deus. Quando o apóstolo João escreve lá o Evangelho de João, capítulo 15, verso 13, ele dá o primeiro sinal disso para nós, quando ele fala: ninguém tem maior amor do que este. Olha só que prova, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então ele já está dizendo para mim e para você que amar não é fácil, e que amar implica, inclusive, não amar a mim mesmo, em prol do amor ao outro. Ninguém tem maior amor do que este. Está falando do nosso modelo, que é Cristo. De dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Amar é necessário, e amar é um exercício diário. Então, meus queridos, a primeira dimensão prática do amor, que nós podemos tirar, né, deste texto, é o amor como a maneira nova de Deus e o ser humano se relacionarem. Nova, por que eu coloquei nova? Porque os nossos primeiros pais tiveram um primeiro relacionamento com Deus em perfeição, até a sua queda. Inicia-se um novo capítulo, até que Deus refaça essa comunhão por sua iniciativa, né? E então ele traça estratégias diferentes, e diz como ele quer ser adorado e servido ao homem agora caído, o homem ao qual ele envia seu filho para resgate. Então o amor ele coloca como sendo o elo, como sendo o modelo, como sendo o motivador, como sendo a estratégia, como sendo a razão, a base do nosso relacionamento com Deus. Fora da base do amor,
não tem como nos relacionar com Deus. À luz do texto, nos versos de 1 a 3, nós podemos entender isso aí quando Paulo diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Você está entendendo a profundidade disso? Então, se não for na base do amor, eu não tenho como me relacionar com Deus. E se eu não me relaciono com Deus, eu não posso dizer que sou de Deus, que sou servo de Deus, que sirvo a Deus, que adoro a Deus. E Paulo está dizendo: olha, meus queridos, só há uma maneira de eu me relacionar com o meu Deus, na base do amor. Por isso ele diz: eu esmurro o meu corpo. Por isso ele diz: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por isso ele diz: partir e estar com Cristo seria incomparavelmente melhor. Por isso ele diz: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Porque ele entendeu que só há um meio de se relacionar com Deus, é na base do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar. 3, ainda que eu distribua todos os meus bens. Então Paulo está dizendo que não adianta a minha eloquência, nem a sua eloquência. Não adianta eu ter 1000 talentos. Não adianta eu me desapegar de todos os meus bens materiais. Se essas atitudes, se essas ações, se o uso desses dons não tiverem como fundamentação o meu amor a Deus, nada aproveita para Deus. Porque dedicação, generosidade, sofrimento, que não são motivados pelo amor a Deus, o Senhor não os recebe. Nós vemos tantos compatriotas, né, de algumas igrejas ditas cristãs, se autopenitenciando. Quanto sofrimento, né, quanto sacrifício, chicoteia, chicote, sai sangue, aquelas promessas malucas, o alto flagelo. E a Bíblia está dizendo que nada disso funciona, nem estabelece uma relação nossa com Deus, se não for na base do amor. Amar é guardar a palavra de Deus. Vejam aí 1 João, capítulo 2, verso 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Se colocarmos essa verdade bíblica no negativo, nós vamos então compreender que fora disso não há. Olha, aquele, entretanto, que não guarda a palavra, nele verdadeiramente não se aperfeiçoa o amor de Deus. Não é isso? É isso. E ele fala que aquele que guarda a palavra do Senhor, ele fala, nisso ele torna conhecido que está no Senhor. Porque o modelo que nos foi dado é Deus em Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. E o mesmo João que escreve essa carta, é o mesmo que escreveu lá no Evangelho: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. O apóstolo Paulo aos Romanos diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, meus queridos, a primeira dimensão prática do amor é o amor sendo visto como a nova maneira de Deus se relacionar conosco. João 14, verso 15, o Evangelho diz: se me amais, se de fato vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Que nós possamos aprender isso, meus amados. Mas ainda há uma segunda dimensão prática do amor que devemos tirar desse texto. O amor como única maneira de nós sermos diante de Deus. Não dá para estabelecer comunhão com Deus, dizer que somos de Deus, se não for na base do amor, né? E está no mesmo verso, dos mesmos versos de 1 a 3 ainda, né? Ele coloca duas expressões aqui: ainda que eu, ou se não tiver amor. Ainda que eu, se não tiver amor. Então, se não for nessa base, não adianta. Ainda que eu seja eloquente, inteligente, faça a obra, ainda que eu, né, tenha 1000 talentos, me dedique, ainda que eu não tenha apego a nada daqui, eu dou aos pobres, mas qual é a minha motivação real? Se não for movido pelo amor a Deus, essa obra nada é. Isso não estabelece o meu ser diante de Deus. O meu ser diante de Deus é eu fazer tudo o que eu fizer e que tiver que fazer com base no amor dele para comigo. Eu tenho que entender o que ele fez por mim, e o que ele fez por mim deve ser o meu motivador para amá-lo, e o fato de eu amá-lo é o que deve me motivar ao meu como creio, ao como eu vivo, como eu demonstro ao mundo a minha fé. Sem amor, né? Sem amor, que é conhecer e guardar a palavra de Deus, nada serei. Sem esse amor, perde-se a identidade nesse mundo.
Não adianta. Sem esse amor, o ser humano é apenas alguém que existe, mas que não vive. Por isso a igreja prega o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho a todos aqueles que existem no mundo, mas que ainda não têm uma razão para a sua vida. Porque a vida só começa a ter razão quando há um encontro com Deus. E o encontro com Deus nos leva a entender a dimensão do amor dele para conosco. E o amor dele para conosco é o nosso motivador para viver na dimensão desse amor. Deus nos amou sem condição, incondicionalmente. Mas Deus nos dá uma condição, uma razão para amá-lo. Entendam. Sem razão e sem condição Ele nos amou. Porque Ele não viu nada em nós para nos amar. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas eu e você temos esse motivo para amar a Deus. Então não tem como ser diante de Deus, se relacionar com Deus, se não for na base do amor a Deus. Não tem como. Não podemos brincar com isso. A verdadeira vida ultrapassa os limites da simples existência. Quem pode dizer que vive é aquele que encontrou a razão da vida. E a razão da vida é Cristo. Fora de Cristo não há razão para a existência. Fora de Cristo não há nem por que existir. Porque muitos dão cabo da vida. E perdem a razão da existência. Ou não encontram jamais a razão da sua própria existência. Então não há razão para viver. No Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, o Senhor Jesus responde aos seus discípulos: e a vida eterna é esta. Essa é a oração sacerdotal de Cristo. Qual é a vida eterna? A vida que de fato é real, a vida que de fato vale a pena. Jesus diz: a vida eterna é esta, orando ao Pai, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. Fora dessa verdade, você apenas existe, você não vive. E se você diz que é de Deus, e vive fora dessa dimensão prática, precisa realmente virar o ponteiro da sua bússola, e rever os valores, e dizer: Senhor, realmente, eu ainda não tinha entendido. Devemos ter a humildade que teve Jó e dizer: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, porém agora os meus olhos te veem. Conhecer o único Deus verdadeiro e ao seu enviado é o que nos dá a razão e a motivação para vivermos essa vida de fato diante de Deus, na base do amor. E a última dimensão prática do amor, dentro do texto que nós estamos explanando aqui, expondo aqui, é o amor como única maneira de reagir de modo sadio às adversidades da vida. Nós falamos no começo que a vida cristã não nos isenta das dificuldades. A vida cristã não nos isenta dos desafios, não nos isenta dos nossos altos e baixos. Não tratou completamente ainda essa nossa natureza. Até cantamos aqui: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Não, Deus deve encontrar alguma coisa de bom. Eu discordo dessa primeira parte da música, porque se Deus olhar para mim hoje, já que sou crente, regenerado, e Deus não vê nada de bom, eu tenho que começar de novo. Eu nem me converti. Tem que ter alguma coisinha. Eu preciso melhorar. Né? É como o pastor Augusto, na pregação, ele estava dizendo: ele fez uma viagem na África de 5.000 quilômetros, né, com a esposa e tal. Aí ele disse assim, que no final ligou para uns amigos, dizendo que tinha chegado bem, não aconteceu nada. Aí ele falou assim: olha, furou um pneu. Mas o que é um pneu furado em 5.000 quilômetros? Não é verdade? Não é nada. Então, na vida cristã, a gente não vai dizer que não vai pecar nunca. Certo? Então, eu peco ali, mas eu não posso viver pecando, porque aí é furar os 4 pneus. Então, nós não fomos regenerados para viver furando pneu toda hora. Então, tem que ter alguma coisa boa dentro de mim. O Espírito de Deus habita em mim. Agora, eu preciso melhorar cada dia. Eu preciso me alimentar e colocar mais coisa boa dentro de mim. Mas já tem alguma coisa. O Espírito Santo de Deus habita em mim. A palavra de Deus tem sido colocada no meu coração. O Espírito Santo de Deus tem me iluminado, tem me dado entendimento da palavra. Tem me quebrantado, tem me constrangido, tem me guiado. Tem alguma coisa de Deus aqui. Não crente convertido, tem alguma coisa. O não convertido precisa realmente se encontrar com essa realidade. Então, só na dimensão do amor, nós poderemos reagir de forma sadia às adversidades. Sabe por quê? Quando nós entendemos o amor de Deus para conosco, então você vai poder entender isso que ele fala aqui a partir do versículo 4. O amor é paciente, é benigno. Ou seja, olha que coisa interessante. Paciência como sendo uma ação passiva. Vamos entender isso aqui? Se você ama a Deus e conheceu o Deus que te amou de graça e te deu motivo para amá-lo, e você entendeu que deve viver nessa dimensão como forma de gratidão a Ele, quando você sofre um insucesso causado por alguém, você tem que exercitar o quê? A paciência, por causa do seu amor a Deus. Nem tudo que nós planejamos saiu como esperávamos. Eu preciso exercitar a paciência. Não, mas foi por causa de alguém.
tenha paciência. Isso é um exercício do amor, na forma passiva. E ele coloca paciência e benignidade juntas. O amor é paciente, é benigno. Então, por outro lado, vem a ação ativa. Além de você não reagir negativamente com aquele que causou o seu insucesso, você ainda vai pensar misericordiosamente nele. E pedir a Deus que lhe dê capacidade de perdoá-lo e de trazê-lo para junto. Então é paciência e benignidade. É um exercício do amor. E nós só podemos exercitar isso ou viver dessa maneira se nós de fato vivermos na dimensão do amor. Entendeu? Que não é fácil. Não pode vir de mim sozinho, simplesmente, sem uma razão. Mas a nossa razão é o que Deus fez por nós. Ele é a maior prova de amor. Ele é o nosso modelo de amor. E ele continua dizendo várias coisas, agora vocês vão entender aqui, como fica mais claro o texto, né? O amor não arde em ciúmes. Nós vamos entender agora, fica muito fácil entender, né? Porque o ciúme ardente é o ciúme possessivo, é o ciúme no qual você se acha dono do outro. Não é só com casamento, não, é com muitas coisas, né? Tem pai que se acha dono dos filhos, né? Não é isso? Tem crente que se acha dono do pastor, o pastor tem que ser só para ele, e assim vai. Nós temos essa doença, essa ciumeira, mas o amor verdadeiro, ele não arde em ciúme, ele não é possessivo, ele é confiante, né? Ele não se ufana, ele não é orgulhoso, não é isso? Ele não é cheio de si mesmo, ele é vazio de si para ser cheio de Deus. Ele não é soberbo, não é isso? Ele não é soberbo, ele não é arrogante, ele não se comporta inconvenientemente. Oh, meus queridos, como esse exercício a gente precisa exercitar isso, ser conveniente, saber como entrar, como sair, a hora de falar, a hora de ficar calado, o que dizer, o que não dizer. Tem tanto crente que não segura a língua um minuto, não sabe o que dizer na situação, mas eu tenho que dar a minha opinião. Não, se você não tem uma opinião, não seja inconveniente. Por amor, não fale, porque o que você vai falar, você vai ferir mais do que tratar, então não faça isso com seu irmão, por amor. Não faça. E ele vai dizendo aqui que esse amor não se exaspera, não vê seus próprios interesses, não se alegra com a injustiça, não folga com a injustiça. O amor folga com a justiça, ele se alegra não com a injustiça. E ele vai dizendo aqui também que o amor, ele não nos livra da dor. O amor não nos livra da dor, mas ele nos encoraja a enfrentar essa realidade. No verso 7 ele diz isso, porque o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Então, meus queridos, precisamos então aprender do Senhor com o Senhor, na sua palavra, que nós somos chamados a viver a vida real, que ainda que sejamos bombardeados pelo mundo, que tenta criar fantasias e distrações para nos desviar da verdadeira vida, nós que somos do Senhor precisamos entender, a vida cristã real, ela deve ser vivida dentro de uma razão. A minha razão é eu ter entendido o como eu fui amado, sem nenhuma condição, sem ter tido nada a oferecer. Deus me amou a si mesmo, como eu estava. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cada um de nós foi a Ele carregado, sobrecarregado, cada um de nós, cheio de seus pecados, cheio de sua desesperança, cheio de suas mazelas. Ele nos recebeu como estávamos e nos agraciou com seu amor, aplicou a nós a sua justiça, nos adotou como seus filhos em Cristo, nos deu o seu Espírito da verdade, nos selou com esse Espírito que mantém em nós a esperança viva de que somos filhos de Deus. E Paulo afirma isso lá em Romanos 8,17, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e saber disso é entender o amor de Deus para conosco, e saber do amor de Deus para conosco é encontrar a razão para viver na dimensão do amor. Amados irmãos, diz o apóstolo Paulo, não quero que ignoreis. Não ignorem. Olha o exemplo do passado. Ele fala, nossos pais, todos experimentaram as bênçãos. Todos que saíram daquele Egito. Todos, a Bíblia diz aqui, comeram do mesmo maná, foram protegidos pela mesma nuvem durante o dia, foram iluminados pela mesma luz durante a noite. Beberam da mesma fonte, comeram do mesmo maná. Mas aí no final, entretanto Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Que nós não caminhemos ao longo da nossa jornada cristã, para depois ficarmos prostrados no deserto. Saiamos da vida reborn e encaremos a vida real. Concluindo nossa exposição nesta noite,
fechando ali a partir do verso 8. Conclusão e aplicação, né? Dos versos 8 a 10 ele diz: o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, ciência passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, que esperamos, então o que é em parte será aniquilado. É o que nós aguardamos. Pedro, acho que é o apóstolo Pedro que fala isso, não sei se é o próprio João lá nas cartas, né? Sabemos que somos filhos, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos uma coisa, que quando ele vier, né, seremos tal qual ele é, porque haveremos de vê-lo como ele é. Paulo está dizendo a mesma coisa. Naquele momento, o que agora é em parte, será aniquilado e teremos toda a clareza. E ele está dizendo que quando eu era menino e vivia como menino, sentia como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino, passou a viver pela fé, porque agora, né, vemos como em espelho. E quando ele fala vemos como espelho, ele está usando o exemplo do espelho da época. Eram espelhos de bronze polido, mas não era completamente transparente, nítido como os espelhos de hoje. Então quem se olhava no espelho, as mulheres para se embelezarem, olhava aquele espelho, mas não viam todos os detalhes, né? Então era dessa forma, Paulo está dizendo que nós hoje enxergamos dessa forma, porque ainda não se revelou todas as coisas, mas o que está revelado é suficiente para que vivamos a vida na dimensão do amor. Tudo o que precisamos saber para viver na dimensão do amor já foi revelado. Então, quando vivemos na dimensão do verdadeiro amor, vivemos na dimensão daquilo que é eterno. Segundo, o crente não pode permanecer no jardim de infância da vida cristã. Jamais. Porque não pode viver como menino a vida inteira. Tem que passar de ano, tem que crescer, mesmo não podendo entender, enxergar e ver absolutamente todas as coisas relativas à nossa esperança, mas crendo no que está revelado como suficiente para vivermos essa vida. E isso só é possível com exercício, é um exercício constante. Somos atletas espirituais, precisamos nos exercitar constantemente. O exercício do amor na diversidade, ele nos amadurece e ele nos faz crescer. Penúltimo, em terceiro lugar, amar não é uma recompensa, meus irmãos, que nós oferecemos a outro, nem tampouco uma recompensa que oferecemos a Deus, jamais. Não é pagamento, mas é a disposição que nasce primeiro do coração de Deus, no nosso coração, e no coração daqueles que conhecem e prosseguem em conhecê-lo. Como usamos esse texto de Oséias lá na nossa última aula aqui, Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, quando eu amo, quando eu vivo na dimensão do amor, não estou pagando nada a Deus, não estou pagando nada ao outro, eu estou simplesmente vivendo na dimensão daquilo para o que Deus me chamou para viver, na dimensão do verdadeiro amor. E por fim, quarta e última aplicação, amar é uma decisão racional, mas é uma decisão racional, eu falei no começo, vou fechar aqui para ficar mais nítido. É uma decisão racional que tem a gratidão como motivadora. Então entenda isso. Amar como gratidão não é como pagamento, não é como recompensa que você dá, mas como forma de sua gratidão. Quando adoramos a Deus, saímos das nossas casas, domingo viemos para cá adorar a Deus, vemos no espírito de gratidão. Então venhamos de todo, não venhamos em parte, não venhamos só de corpo, venhamos de corpo e alma, nos entreguemos essa 1h30 aqui de culto com toda reverência, com todo ardor, por amor àquele que nos amou primeiro. O amor como gratidão, como gratidão, como a gratidão como motivadora do nosso amor para com Deus. É o reconhecimento prático do bem maior que nós recebemos de Deus e Jesus Cristo, nosso Redentor. É essa motivação, meus queridos, e Ele é o nosso maior modelo. Aquele que deu a maior prova de amor que a humanidade podia receber. E eu encerro usando o texto da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 8, quando ele diz que ele, Jesus Cristo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, demonstrando praticamente, na prática, o seu amor em obediência a seu Pai, e o seu amor por pecadores como eu e você. Que nós possamos compreender então essas dimensões práticas do amor. A Bíblia não diz que é fácil. Eu não poderia chegar aqui e dizer que é fácil. É difícil. É um exercício diário. Que Deus nos constranja, nos fortaleça, nos capacite a buscar viver nessa dimensão.
para a glória e para a honra do seu nome. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Tá,